Bom, boa tarde a todo mundo. Na aula passada a gente falou bastante sobre trabalho. Hoje a gente vai discutir um pouco, ou começar a discussão sobre a outra forma de modificar a energia de um sistema, que não é via trabalho mecânico sobre ele, mas é um processo diferente de transferir energia, uma maneira muito mais desorganizada de transferir energia, que é via calor. Então, quando a gente tem, né, dois objetos que inicialmente têm temperaturas diferentes, então aqui o objeto vermelho, estou usando vermelho já para representar uma temperatura maior do que o azul, tá? Então a temperatura inicial do A é maior do que a temperatura inicial do B, então TA e TB são as temperaturas iniciais. Quando a gente simplesmente coloca eles em contato, vai surgir um fluxo de energia saindo do de maior para o de menor temperatura. E esse processo vai continuar enquanto houver um desnível de energia. Enquanto existir uma diferença nas temperaturas desses objetos, né, vocês estão vendo pelo código de cores que apareceu um gradiente, um degradê ali. O vermelho ele vai ficando, à medida que a gente vai indo para a direita, ele vai se transformando suavemente no azul, porque exatamente nesse processo de condução de energia vai se desenvolvendo um perfil de temperaturas. Como esse perfil de temperaturas evolui, não é do nosso interesse, não faz parte do estudo da termodinâmica de equilíbrio, né, um processo dinâmico. A gente só se interessa sobre, né, o estado assintótico depois que passou muito tempo desse sistema. Ou seja, enquanto houver o desnível nas temperaturas corrente de calor, corrente de energia, a corrente de energia permanece, e à medida que a diferença vai diminuindo, essa corrente vai desaparecendo. Até que no estado assintótico, estado estacionário, aqui o sistema novamente atinge um estado de equilíbrio, onde as quantidades param de evoluir no tempo, e esse estado ele é tal que a temperatura final agora é a mesma nos dois objetos. Então, esses dois têm TF e TF. E essas duas temperaturas, por definição, são iguais. Porque se não fossem iguais, ainda existiria algum tipo de corrente e essa corrente levaria, né, dado tempo suficiente para esse estado. Então, o sistema foi perturbado. Eu tinha dois sistemas que estavam em equilíbrio. Eles estavam isolados, cada um tinha a sua temperatura. Eu fiz uma perturbação, eu coloquei eles em contato e ao colocar em contato, eu permiti uma troca de energia, a troca de calor. Esses sistemas eles vão responder a essa perturbação. Essa resposta ela vai ser na mudança das propriedades termodinâmicas desses sistemas. E essa mudança, nesse caso, vai ser uma variação da temperatura, né? Então, essa equação relaciona a perturbação, né, o calor que foi trocado aqui por cada sistema, com a resposta, a variação de temperatura. A gente vai falar bastante em respostas termodinâmicas mais adiante, tá, nas próximas áreas. Mas esse aqui então é um exemplo de resposta. Como um sistema reage, como ele responde a uma dada perturbação. Então o sistema atinge esse estado de equilíbrio com uma temperatura que vai ser intermediária entre essas temperaturas iniciais. Tá? Então isso é intuitivo, não faz sentido eu colocar um objeto que está a 10 Celsius junto com outro que está a 20 Celsius e a temperatura final deles ser ou 5 ou 25, que estão fora do intervalo inicial. Como a gente vai ter um processo de troca de energia e o universo do problema corresponde a só esses dois blocos, a energia vai se conservar. A conservação da energia vai ser o tema de uma das próximas aulas, que é exatamente o conteúdo da primeira lei da termodinâmica. A energia de um sistema
isolado, ela vai permanecer constante. Então, se eu juntar todas as trocas de calor que ocorreram aqui no sistema, elas têm que se compensar. Se um dos sistemas está perdendo calor, esse calor vai ser ganho pelo outro. Então, se eu botar junto a quantidade de calor trocada pelo A com a quantidade de calor trocada pelo B, elas se compensam. Ou seja, uma é em módulo igual à outra, mas elas têm sinais contrários. Se um perde, o outro ganha. Quando um objeto ganha calor, a gente, por convenção, diz que o calor é positivo. Quando um objeto perde calor, também por convenção, a gente diz que esse calor é negativo. Aqui, como um ganha e o outro perde exatamente a mesma quantidade, né? Os valores absolutos aqui são iguais, mas eles diferem no sinal. Tá? Então, isso aqui por conservação de energia. Mas como é que cada um desses sistemas vai responder? Eles vão responder da mesma maneira? Não necessariamente. Se eu pegar dois objetos idênticos, mesmo material, mesma massa, mesma temperatura inicial, nada acontece. Mas se esses objetos forem iguais em todas as propriedades, menos na temperatura inicial, e se um tiver a 10 e um tiver a 20, a temperatura final, quando eles atingirem o equilíbrio, vai ser exatamente a média dessas duas, vai estar exatamente no meio. Um a 10, o outro a 20, os dois equilibram a 15 Celsius. Mas se as massas ou se os materiais forem diferentes, isso não precisa ser assim. Eu posso ter uma assimetria, a temperatura final ficando muito mais próxima de um ou de outro. Vai depender dos materiais e da quantidade de cada um deles aqui no objeto. Então, quem vai nos dizer como cada um desses sistemas responde vai ser a constante de proporção aqui. Então, a gente sabe que a resposta do sistema ela vai ser proporcional à perturbação. Quanto mais calor eu colocar no objeto, maior vai ser a variação de temperatura dele. Para transformar essa proporção numa igualdade, a gente coloca uma constante, e essa constante vai depender do tipo de material, tá? E do tamanho do objeto, né? Da quantidade essencialmente da quantidade de massa, ou de mols, alguma medida que me diga quanta matéria tem naquele sistema. Como eu tenho, em princípio, dois objetos diferentes, tá? Aqui deveria ser CA e CB. Tá? Como, em princípio, os objetos são diferentes, eles vão ter valores dessa quantidade que a gente chama de capacidade térmica também diferentes. Então, eu uso CA e CB para eles. Então, deixa aqui o A e o B de novo. Então, dependendo, já que em módulo o lado esquerdo aqui vai ser o mesmo para os dois, tá? A diferença que vai ser no sinal, mas a diferença no sinal é porque nesse termo entre parênteses, onde eu pego a temperatura final TF menos a temperatura inicial, que pode ser ou TA ou TB, dependendo do objeto, um desses parênteses vai ser negativo, o outro vai ser negativo, porque num deles eu vou fazer TF menos TB, mas o TF é maior do que o TB, então, nesse caso aqui, eu tenho um sinal positivo. Mas na primeira equação eu vou fazer TF menos TA, só que o TF é menor. Então eu vou ter negativo, tá? Como a gente já tinha visto que essas quantidades de calor, elas têm sinais contrários. Agora, o quanto o TF vai estar longe do TA e longe do TB vai depender desses Cs aqui. Tá? O Q é o mesmo em módulo, tá? Mas o ΔT pode ser diferente para cada um deles, porque esse ΔT aparece multiplicado pelo C. Tá? Então eu tenho um produto aqui que é o C vezes o ΔT, cujo resultado é o mesmo nos dois casos. Então se eu aumentar o C, eu tenho que diminuir
o ΔT para que o produto dê a mesma coisa. Tá? Então é com isso que a gente vai jogar quando discutir capacidade térmica. Normalmente a gente pensa, né, e a gente usou isso para introduzir a quantidade, num processo quase estático. Então eu vou fazer uma pequena perturbação porque eu não quero tirar muito o meu sistema do equilíbrio para não perder a representabilidade desse processo lá no meu diagrama PV. Então normalmente a gente pensa, né, nesses processos infinitesimais. Como os processos termodinâmicos eles vão ser uma sucessão de processos infinitesimais, se eu quiser calcular a quantidade total de calor que foi trocada no processo, eu preciso somar todos os calores infinitesimais. Né? Então eu vou pegar o meu processo, desde o estado inicial até o estado final, e vou somando essas contribuições. Só que esse ΔQ é esse C dt. Então, essa integral sobre todo o processo passa a ser uma integral sobre a capacidade térmica do sistema ao longo do processo e, em geral, nos processos, a temperatura vai mudando. Se a temperatura não mudar, essa própria equação aqui já nem se aplica mais. Tá? Bom, então essa equação aqui ela pega o caso genérico onde a capacidade térmica pode depender da temperatura. Então, a maior parte dos meus processos vai ter uma variação de temperatura ao longo deles. Bom, se isso vai ser importante ou não, a gente não sabe, porque vai depender do tipo de sistema. Tem sistemas como o gás ideal, onde existem alguns processos onde a capacidade térmica não depende do processo, mesmo no processo a temperatura mudando. Tá? A gente vai discutir isso mais adiante. Mas, de maneira geral, a gente pode sempre escrever isso. E aí, claro, se aquela capacidade térmica não depender da temperatura, ela sai da integral, e essa integral, né, que foi o que a gente assumiu aqui, Cs constantes, o C saiu da integral e ficou simplesmente, né, é o que está aqui, C vezes ΔT. Tá? Então isso aqui é esse caso aqui é uma situação particular dessa situação mais geral aqui. Bom, como a capacidade térmica, né, como eu disse, depende tanto do material quanto da quantidade desse material, é interessante a gente se livrar dessa dependência da quantidade de material. Então, se a gente divide o C pela massa do sistema, por uma quantidade que nos dá uma indicação de quanta matéria tem ali. Pode ser a massa ou pode ser o número de mols. Essas são as duas maneiras usuais que a gente tem. Então, esse segundo caso aqui seria o calor específico molar, tá? Porque ele é dado em relação ao número de mols. Quando a gente fala calor específico, em princípio seria o primeiro aqui, mas se usa também, às vezes a gente só trabalha com esse cara aqui, então, para não ficar dizendo calor específico molar, a gente diz calor específico, mas está pensando nele. Se precisar especificar, a gente pode dizer calor específico molar, tá? Para ser mais preciso. Mas a ideia do calor específico é que ele dá a mesma informação que a capacidade térmica, mas a gente está explicitando a dependência da quantidade de material. Então, o calor específico, ao contrário da capacidade térmica, ele agora só depende do tipo de material. Ele é uma quantidade que é específica daquele material. Tá? Bom, o que intuitivamente a capacidade térmica ela nos dá? Né? Qual é o tipo de informação que a gente coloca aqui? Então, para tentar enxergar um pouco melhor isso, vamos supor que aqueles dois objetos nossos eles fossem iguais, né? Os dois tivessem a mesma massa,
Vamos supor, então, que a massa do A e a massa do B, as duas são de 1 kg. Então, como o calor específico é a capacidade térmica por quilo, então, se vocês voltam aqui, né, a unidade do C vai ser calor. Calor é uma forma de energia, então vai ser medida em joules, dividido por temperatura. Então, pode ser a cada grau, né? Quanta energia em joules a gente precisa dar para o sistema para ele sofrer uma variação de energia de 1 grau. Então, aqui pode ser Kelvin ou pode ser Celsius, porque esses graus eles têm o mesmo tamanho. Então, tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin, o tamanho do meu grau é o mesmo. Então, se vocês pegam uma unidade aqui de calor específico, né, como está aqui, joule por quilograma por Kelvin, eu poderia ter escrito joule por quilograma por Celsius. O valor não precisaria mudar, é o mesmo valor, porque o tamanho do grau Kelvin é igual ao tamanho do grau Celsius. Já o Fahrenheit é diferente. Tá? Então, o Fahrenheit ele é menorzinho, né? Porque, se vocês lembram lá da física básica, entre o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água, a gente tem 100 graus Celsius, né? De 0 a 100. Mas na escala Fahrenheit, a gente tem 180 graus, quase o dobro. Então, o grau Fahrenheit ele tem quase a metade do grau Celsius. Por isso que aparece aqueles 5 nonos na equaçãozinha lá de transformação. Como a escala Fahrenheit ela é usada em 2 ou 3 países do mundo, né, talvez uma meia dúzia, né, a gente não se preocupa com isso, né? Só para quem tiver que ir trabalhar nesses pequenos centros de pesquisa, como Inglaterra, Estados Unidos, que vai ter que se preocupar com essas unidades. Bom, de qualquer maneira, na academia, né, no mundo da ciência, se usa Celsius, né? Se vocês viram o Não Olhe para Cima, quando eles falam em temperatura lá, eles usam Celsius, né? Pelo menos quando os cientistas falam em temperatura, eles falam em Celsius. Esse é o padrão. Vocês nunca vão encontrar um artigo científico falando de temperatura em Fahrenheit, por exemplo. Tá? Então, é só uma questão de tempo para que esses países acabem se rendendo a uma escala decimal que faz muito mais sentido, né? Mas, bem, tá? Então, aqui, como os nossos objetos têm a mesma massa, a gente falar no calor específico, no C minúsculo, ou na capacidade térmica, dá no mesmo, tá? Porque a massa aqui é 1, então nesse caso o Czinho e o Czão, eles têm o mesmo valor. A única diferença é que a unidade da capacidade térmica não tem esse quilograma aqui, seria só joule por Kelvin. O que acontece então se a gente pega esses dois sistemas que são iguais, né, em tamanho, em quantidade de massa, mas diferem na natureza do material? Então, o C é diferente aqui. Um deles tem uma capacidade térmica, um calor específico, 10 vezes maior do que o outro. O que acontece com esses sistemas quando eles recebem a mesma quantidade de calor? Então, a gente vai dar os mesmos 10 joules para cada um deles. Então, se vocês olham essa equação aqui, o que a gente está fixando é o lado esquerdo. A gente está dando a mesma quantidade de calor, de energia para eles. Significa que o produto C delta T é constante, né? Porque vai dar os 10 aqui. Se eu aumento o C, eu tenho que diminuir o delta T, que é o que está escrito aqui, tá? Para manter constante o produto, porque o produto vai dar 10. Então, se eu aumento aqui o C, eu diminuo o delta T. Então, isso aqui é o que a gente enxerga simplesmente analisando a equação. O que significa, talvez de uma maneira mais intuitiva fisicamente, é que um sistema com uma maior capacidade térmica, daí o nome,
é como se cada grau aqui do meu sistema fossem pequenos cubos de gelo, né? Pequenos reservatórios, onde quando eu despejo aqui uma certa quantidade de energia, eu vou enchendo, né? Eu encho esse, encho esse, encho esse. À medida que eu vou enchendo, como esse aqui é o volume, seria o espaço que cada grau consegue armazenar, né? Então eu vou jogando calor aqui para o sistema e a temperatura aumenta bastante. No caso da maior capacidade térmica, é como se cada grau tivesse muito mais espaço. E assim por diante. Então, a mesma quantidade de calor, ela até encher esse aqui, né? Pode ser que... Então, aqui o sistema, ele enche os espaços até aqui, mas esse outro aqui, para a mesma quantidade de calor, aqui ele já armazenou todo esse calor. Como a temperatura está aumentando, esse aqui vai chegar numa temperatura maior do que esse. Então, uma capacidade térmica maior, a ideia é exatamente essa, é como se cada grau tivesse uma capacidade de absorção de energia maior. Um sistema tem uma capacidade de absorver calor maior para uma menor variação de temperatura. Tá? Então, o maior C aqui implica numa resposta, um ΔT menor. O mesmo raciocínio a gente pode fazer agora igualando a variação de temperatura. Então é como se a gente agora quisesse, bom, nos dois casos eu quero fazer o sistema vir até aqui em temperatura. Tá? Então esse aqui que tem o de cima aqui, que tem uma capacidade térmica menor, tá? Eu preciso bem menos calor para encher esses espacinhos e chegar aqui na minha temperatura. Já no sistema que tem a capacidade térmica maior aqui, eu preciso colocar muito mais calor, porque o espaço aqui disponível é maior. Então, para a mesma variação de temperatura, aquele sistema que tem uma maior capacidade térmica vai precisar receber, ou vai poder receber muito mais calor, né, do que o que tem menor capacidade térmica, e sofrer a mesma variação de temperatura. Então, capacidade térmica tem essa ideia intuitiva de espaço mesmo. Para cada grau, é como se tivesse mais espaço de alocação de energia no sistema. Então, o Christopher perguntou por que a diferencial do Q é diferente da diferencial do T. Então, a ideia aqui é, imaginem que vocês tenham um processo que vai de um certo estado inicial até um outro estado final. Quando o sistema está no estado inicial, ele está num estado de equilíbrio, ele tem uma série de propriedades associadas a esse estado. A mesma coisa vale para o estado final. Uma dessas propriedades que a gente pode associar ao estado, por isso a gente diz variável de estado, é a temperatura. Então, aqui no estado inicial, o sistema tem uma temperatura TI, aqui no estado final, ele tem uma temperatura TF. Essas propriedades são do estado. Não importa como eu vá do I para o F aqui, não importa qual seja o processo, se eu quiser calcular a integral de dt entre I e F, esse Dzinho aqui, ele me diz que isso é uma diferencial ordinária, uma diferencial comum. Isso aqui, integral de dx é x, aplicado ali entre aqueles limites, vai ser só tf menos ti, que é o meu ΔT. Isso é o que a gente espera das diferenciais comum. Mas o que acontece agora se ao invés dessa integral eu tiver aquela integral que é o meu ΔQ entre I e F? Então, essa diferencial aqui, ela tem uma notação, vocês podem encontrar assim e vocês podem encontrar assim também. Então, essa aqui é essa diferencial comum, né, ainda na continuação da pergunta do Christopher ali, que é uma diferencial exata, e essa aqui é uma diferencial inexata. Numa diferencial inexata, eu não posso dizer que isso aqui é QF menos
menos QI. Isso aqui está errado. Tá? Fisicamente, isso significa que o calor não é uma propriedade que eu possa atribuir ao estado inicial ou ao estado final. Não faz sentido falar a quantidade de calor que o estado I tem. O estado de equilíbrio, ele permanece em equilíbrio até ser perturbado. Calor, ele tem uma certa quantidade de energia, mas essa energia, ela não é nem calor nem trabalho. Tá? O que eu estou falando aqui para calor vale também para o trabalho. Então, para o trabalho eu também uso ΔW. Então, embora essa integral aqui faça sentido e ela me dê a quantidade total de calor num processo, pode ser nesse processo aqui, eu só consigo calcular se eu souber qual é o processo. E aí eu vou fazendo essa soma, as pequenas contribuições ao longo do processo. Eu não posso dizer que isso aqui é QF menos QI. Então essa diferencial inexata, para diferenciar da exata, a gente usa uma letra diferente. Na segunda área, a gente vai usar, né, a gente vai fazer vários problemas envolvendo essas diferenciais exatas e inexatas. Tá? A gente vai precisar fazer esse processo de integração quando for possível. Tá? Então a gente volta a essa discussão. Depois a Vitória perguntou o que o tamanho dessas caixas representa microscopicamente. Tá? Então, aquelas caixinhas que eu tinha desenhado seriam depósitos de energia. Onde é que microscopicamente um sistema pode armazenar? Tá? Imaginem que vocês tenham uma molécula, né, monoatômica. Cada molécula tem um único átomo. Quando eu dou energia para um gás feito de moléculas monoatômicas, microscopicamente, aonde está essa energia? Bom, está na energia cinética das moléculas. Elas podem transladar com uma certa velocidade, cada molécula vai ter o seu 1/2 de mv2. Se eu tiver só moléculas iguais, todos os m's vão ser iguais, mas ainda assim as velocidades podem ser diferentes. Se eu boto ou tiro energia desse sistema, vai ser da energia de translação que essas moléculas vão ter. Agora imaginem que eu tenha moléculas diatômicas. Tá? Então as moléculas diatômicas elas vão ter 2 átomos. Tá? Essa molécula pode ser rígida, significa que a distância entre as duas não muda. Então essa molécula, além de translação, ela também pode gerar. Se ela pode gerar, eu vou ter também uma energia cinética de rotação associada. Então, quando eu dou energia para o sistema, eu posso não só aumentar a energia cinética de translação, como fazia antes para o gás monatômico, mas eu também agora tenho um outro lugar onde colocar essa energia, porque eu posso dar para a mesma molécula que está se transladando, eu posso fazer ela gerar com uma velocidade maior. Tá? Então, um pouco a ideia daqueles reservatórios é isso, é graus de liberdade no meu sistema, movimentos que esse sistema pode ter microscopicamente, que servem para eu ter algum tipo de energia cinética. Eu ainda posso ter uma molécula que não seja rígida, então se eu tiver agora uma molinha entre os 2 átomos, essa molécula pode vibrar, pode oscilar, então é mais uma maneira de armazenar energia. Tá? Então essa é a ideia. Bom, continuando nessa ideia de passar uma intuição maior sobre o que significa, né, a capacidade térmica, um outro exemplo é quando vocês abrem o fogão, né, e colocam a mão ali dentro do fogão. Então, se vocês estão assando um pão, o forno de vocês está a 250 graus, vocês colocam a mão ali dentro e vocês conseguem tranquilamente contar até 5 ou até 10, vão sentir que está quente, né? Vai ter calor aqui passando para a mão de vocês, mas vocês não vão tirar uma mão crocante do forno. Tá? Vocês não se queimam com alguns poucos segundos em contato com o ar de dentro do forno do fogão, mesmo ele estando a uma temperatura muito alta. Mas tudo que está dentro do forno está
na mesma temperatura. Vocês estão ali cozinhando, assando o pão de vocês já há uns 20 minutos, dentro do sistema está tudo termicamente em equilíbrio. Então, o pão, o ar, a grade, as paredes do forno estão todas, né, estão todos a 250 graus. Mas se vocês tocam a panela ou a própria grade aqui do forno, vocês se queimam instantaneamente. Tá? Então, por que essa diferença? Então, a diferença está justamente na capacidade térmica do ar e do metal que vocês entram em contato. Então, mesmo que o calor específico possa não ser muito diferente entre o ar e o inox aqui da panela ou do material, por que vocês vão queimar? Porque a capacidade térmica é diferente. E a capacidade térmica, uma das razões disso, é porque ela está associada com a quantidade de massa. Quanto maior a massa que vocês tiverem, maior a capacidade térmica, significa que na região ali onde vocês entraram em contato, tem mais energia. Então aqui, quando vocês colocam a mão dentro do forno, essa energia passa, né, essa região que está próxima à mão de vocês, tá? É dessa energia que vocês vão, desculpa, é dessa região que vocês vão absorver energia e ela vai esfriar. Tá? A capacidade térmica é pequena, o sistema passa calor do ar para a mão de vocês e a variação de temperatura, como a gente viu no exemplo anterior, para um sistema onde o C é pequeno, vai sofrer uma variação de energia, de temperatura grande. Então, o ar aqui em volta da mão de vocês, ele esfria rapidamente. Como o ar não é um condutor de calor muito bom, vai demorar para o calor migrar aqui dessa região e encher de novo em volta de vocês de energia. Então vocês conseguem contar até 10 e aquele calor passou uma vez para a mão de vocês, era pouco, tá? E não queimou. Aí vocês então podem deixar a mão ali. O que acontece com o metal? O metal, como ele é muito mais denso, ele tem uma capacidade térmica maior. Então vocês vão encostar, vai passar calor para a mão de vocês aqui nessa região, mas como a capacidade térmica maior, vai diminuir pouco a temperatura. Então, se já queimava a 250, vai baixar para 230, 220, vai continuar queimando. Tá? Além de baixar pouco a temperatura, como o metal ele é um condutor muito melhor do que o ar, o calor vai passar aqui das regiões que estão em volta e vai tentar fazer aquele pedacinho que esfriou voltar à sua temperatura. Então, provavelmente aquilo ali vai baixar muito pouco, porque mesmo que baixasse, porque perdeu o calor, esse calor é reposto, porque é um bom condutor, o metal. Tá? Então aquela região ela vai permanecer a mesma temperatura, e esse calor, essa energia vai continuar passando para a mão de vocês. Tá? E isso queima e mata as células ali. Então essa é a diferença aqui. Mesmo esses dois materiais tendo a mesma temperatura, por que eles queimam a nossa pele de maneira diferente? Né? Por causa da capacidade térmica diferente deles. Um outro exemplo é esse processo de caminhar em brasas. Né? Então, vocês viram esse caso recente do coach lá no Rio de Janeiro, que levou o pessoal, né, para cima de uma montanha, o pessoal teve que ser resgatado pelos bombeiros. Tá? Existem outros, né, que fazem esses processos essencialmente para aumentar a autoestima, onde vocês demonstram para vocês mesmos um certo autocontrole, um aumento de confiança, e no final de todo esse processo, para demonstrar isso, o pessoal caminha sobre carvão em brasas. Se o carvão em brasa, né, se essa trilha foi bem preparada, vocês podem ter feito o curso e não ter funcionado o curso. Vocês podem ter diminuído a autoestima de vocês, mas vocês caminham pelo carvão e o resultado é o mesmo. Tá? Então, a menos que vocês enterrem o pé no carvão, né, daí pode queimar,
porque vai demorar, o tempo de contato pode ser muito grande. Tá? Tem várias razões para que isso aqui possa dar errado. Dar certo ou dar errado não tem nada a ver com o processo do coach lá ou quanto vocês pagaram para fazer esse processo. É uma questão de física. Então, por que sob determinadas condições, tá, caminhar sobre carvão em brasa não queima? Bom, uma delas é porque o carvão, né, quando vocês fazem churrasco, vocês notam que ao pegar o saco, esse saco é leve, o pedaço do carvão ali, ele tem pouca massa. Então, além de já ter um calor específico baixo, a densidade sendo baixa, essas duas coisas juntas, né, elas me dão uma baixa capacidade térmica. Então, cada pedacinho do carvão, mesmo que a temperatura dele possa ser alta, e vai ser da ordem de uns 500 graus, e 500 graus é muito. Se vocês pegam um forno de pizza, desses de pizzaria profissional, a temperatura ali é um pouco menos que isso, né? Uns 450 graus. 500 graus é muito quente. Mas a capacidade térmica de um pedaço de carvão, ela não é muito alta. Quando se vocês pegarem ali na churrasqueira e encostarem, peguem um espeto, e se vocês tocam no carvão, aonde vocês tocaram fica preto, porque passa calor aqui do carvão para o espeto, e nesse ponto aqui a temperatura baixa muito, fica preto. O carvão em brasa significa que a temperatura é tão alta que ele está irradiando, tem radiação térmica que passou por visível aqui, vocês enxergaram. Como ele vai perder um pouco de energia quando o espeto, que é um bom condutor, né, essa energia vai ser conduzida aqui, ele vai diminuir a temperatura perto do ponto de contato, ele esfria, ele continua irradiando lá no infravermelho, mas a gente já não enxerga mais, fica escuro. Então no ponto de contato ali do carvão fica escuro. Como ele é um mau condutor de calor, vocês vão notar que metade dele ainda vai estar brilhando, tá? E essa metade aqui vai tá escura, não está passando calor de uma metade para a outra, ou pelo menos demora para isso acontecer. Tá? A condução é ruim aqui. Depois o carvão aqui no trilho, na churrasqueira de vocês, ele é todo fragmentado. Não é uma chapa contínua. Se vocês encostam numa chapa contínua, é exatamente o mesmo caso da grade do fogão. É uma desgraça. Mas aqui no carvão, por ser fragmentado, é difícil de passar calor de um para o outro. Tá? É um processo bem mais lento. Então, da mesma maneira que não passa dessa metade ali para a outra, porque é um mau condutor, para piorar, o sistema é todo fragmentado. Tá? Isso dificulta a condução. Então, por ser um terreno irregular aqui, quando vocês pisam, né, então aqui está o pé de vocês, são poucos os pontos de contato. A maior parte do pé não está em contato com o carvão. E esse contato é rápido. Vocês não estão estacionados em cima do trilho, vocês estão caminhando. Quando vocês derem outro passo, provavelmente os pontos de contato vão mudar. Então vai dar um refresco para esses aqui. Eles conseguem se recuperar até o próximo contato. Então mais um mecanismo que ajuda nesse processo. Além disso, vocês podem estar ansiosos, nervosos, né? Porque não é trivial caminhar em cima de um trilho em brasa. Então, obviamente, se vocês tiverem mais autoconfiança, vai ser mais simples. O que eu estou dizendo é que queimar ou não depende da autoconfiança. É um processo físico aqui. Então, se vocês estiverem ansiosos, ou se tiver um dia agradável que nem hoje, vocês provavelmente vão estar com uma camada de suor na planta do pé. Esse efeito Leidenfrost aqui é o mesmo que acontece, vocês já certamente devem ter visto um fogão a lenha, quando a gente joga um pouquinho d'água na superfície desse fogão a lenha, se a superfície estiver bem quente, acima
da temperatura de vaporização da água, a gota, tá, ela vai começar a evaporar, vai formar uma nuvem de vapor em volta, e essa nuvem separa a gota do fogão. Como esse vapor ele conduz menos o calor, essa gota vai sobreviver um tempo maior do que ela sobreviveria se ela tivesse simplesmente aqui em contato com a chapa. Então essas gotinhas elas vão ter um colchão de ar, e por ter um colchão de ar elas também não estão coladas que nem essa aqui na superfície, então se vocês assoprarem ela vai se deslocar aqui de um lado para o outro, né? Então todo mundo já deve ter brincado com isso. Então esse efeito pode ter um papel, embora o quanto isso seja importante no caminhar sobre as brasas ainda não é muito bem estabelecido, mas certamente formar uma camada de vapor que diminui a condução, ou pelo menos a radiação de calor aqui pelo carvão no pé, vai ajudar nesse processo. Uma nota aqui é que o processo molecular, né, como é que as nossas células sentem nossa pele, né, como é que a nossa pele, ou as células da pele sentem calor, ou sentem o toque, né, como é que eu sinto uma coisa tocando na pele. Esse processo foi desvendado por esses dois caras que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia desse ano. Tá? Então, eu não sei o quanto esses processos são o mesmo, né? Ou se tem mecanismos diferentes, né? Mas aqui eu estou dando um análogo de caminhar no carvão em brasa, que provavelmente é pior. Né? Eu acho que caminhar sobre o Lego aqui é pior. Aqui pelo menos a gente consegue pensar nos mecanismos que podem nos salvar. Né? Eu não vejo nenhuma maneira de caminhar sobre essa trilha aqui e não dar errado. Bom, então a gente já tem agora uma intuição sobre o que significa capacidade térmica, calor específico. Vamos quantificar um pouco mais isso. Então, voltando ali para a nossa definição. Então, essa quantidade aqui vai ser relevante, porque num determinado processo a gente vai integrar isso aqui, né, desde o estado inicial até o estado final. Aqui a integral é em temperatura, então vai desde TI até TF, para obter a quantidade total de calor que foi trocada nesse processo. Claro que eu preciso saber qual é o processo e, em geral, ao longo desses processos eu vou ter uma dependência na temperatura. Tá? Então, o Q ele vai ser simplesmente C delta T, né, como eu botei aqui, só quando a capacidade térmica, ou o calor específico, for independente da temperatura. Então, quando eu não tiver essa dependência, é que eu posso escrever uma equação macroscópica simples aqui, relacionando ΔT com calor. Na lista de problemas, que já está no Moodle lá, vocês têm não lembro se um ou dois problemas, onde explicitamente vocês têm capacidade térmica dependendo da temperatura. Então, o exercício, ao invés de usar isso para calcular a quantidade total de calor, vocês têm que usar a definição. Então, tem que pegar a função C de T e jogar dentro dessa integral. Conhecendo essa dependência, a gente pode agora fazer a integral. Conhecer a dependência da temperatura é ter informação sobre o processo. Tá? Então, de forma geral, eu preciso estabelecer, definir qual é o processo para poder dizer qual é o calor específico. Alguns processos são... desculpa, tá inexata aqui porque eu errei. Aqui é um desenho simples. Tá, obrigado. Depois eu corrijo já no... Mas é a mesma equação de antes. Tá? Existem alguns processos, pelo menos para o gás ideal, onde a capacidade térmica e o calor específico, eles vão permanecer constantes ao longo dos processos, mesmo que nesses processos a gente tenha dependência, mude a temperatura. Né? Então, se eu pegar um processo, um diagrama PV, quando a pressão é constante, tá? A temperatura muda aqui.
Se eu pegar um processo vertical, volume constante, a temperatura também muda aqui. Mas apesar da temperatura mudar nesses processos, o calor específico ao longo deles para um gás ideal não vai mudar. Tá? É o que a gente vai discutir agora. Bom, quando a gente tem alguma informação sobre o processo, a gente pode escrever esse C. Eu simplesmente passo o ΔT dividindo, então é o que eu escrevi aqui. Então a gente aproveita isso para introduzir uma notação que vai ser super importante aqui no curso, que é a seguinte: quando eu tenho derivadas parciais, né, então aqui eu tenho funções que não são funções de uma única variável, né, eu tenho uma dependência aqui na temperatura, no volume, na temperatura, na pressão, posso depender de diferentes variáveis, mas a gente usa essa notação aqui, e é essencial colocar isso, porque mais adiante vocês vão ver que se eu não especificar quais são as quantidades que as minhas paredes mantêm constante nesse processo, se eu não deixar explícita essa dependência, a gente vai errar absolutamente todos os problemas. Essa notação, ela parece exagerada, ter que carregar essas coisas, mas ela é essencial. Então, isso aqui, simplesmente, eu posso pensar que é a definição aqui de CV e CP, tá? Então, eu pego a definição, que é Dzinho, e para dizer que nesse processo o volume está sendo mantido constante, a gente coloca parênteses e esse Vzinho pequenininho. Ou se a pressão está sendo mantida constante, parênteses e esse Pzinho. Tá? A gente vai tirar algumas relações entre essas quantidades e que nos interessam, principalmente no caso do gás ideal. Tá? Então vamos analisar esses dois casos, um de cada vez. Então, primeiro, o sistema para quando o volume é mantido constante. Então, em processos isovolumétricos ou isocórico, que é a mesma coisa. Embora a gente ainda não tenha falado na primeira lei da termodinâmica, essa nossa primeira área é uma área de revisão. Então, são assuntos que vocês já conhecem. Eu posso pular a introdução, né, eu poderia introduzir aqui a primeira lei da termodinâmica, mas eu vou deixar para introduzir a primeira lei daqui umas 2 aulas, né, de uma maneira um pouco mais organizada, mas a gente já usa ela porque vocês conhecem. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela me diz que eu posso mudar a energia de um sistema, e a energia que ele tem é uma variável de estado, por isso que eu uso o Dzinho normal, essa diferencial aqui é uma diferencial exata. Existem 2 maneiras de mudar ou existem muitas maneiras de mudar, e em cada uma dessas maneiras eu posso alterar como que a contribuição de cada um desses pedaços muda. Então, se eu pego um estado inicial qualquer I aqui e um estado final qualquer F aqui, cada um deles tem a sua energia. Esse aqui vai ter o I, tá? Vamos escrever aqui, e esse aqui vai ter o F. São estados, e a energia é uma quantidade que caracteriza estados. Então eu posso falar em UF, UI, essa integral do lado esquerdo aqui, se eu quiser integrar, ela pode ser escrita como UF menos UI. Tá? Bom, mas, né, desenhar de novo aqui o diagrama PV, mesmo mantendo constantes o estado inicial e o estado final, eu tenho infinitos caminhos para ir de um para o outro. Cada caminho diferente que eu faço são processos diferentes, e nesses processos, quanto calor vai ser trocado, quanto trabalho vai ser feito, não precisa ser o mesmo. Processos diferentes vão ter, né, trabalhos diferentes e calor trocado diferente, embora o I e o F sejam os mesmos. Então, embora aqui do lado esquerdo eu tenha uma diferencial exata, do lado direito só aparecem as inexatas, porque eu tenho muitas maneiras de fazer. Então, a primeira lei da termodinâmica associa a variação de energia que o sistema tem com o que aconteceu com ele nesse caminho entre o estado inicial e o estado final.
se eu botar ou tirar calor, ou fizer ou deixar o sistema fazer trabalho, eu tenho que juntar essas contribuições para poder dizer qual foi a variação de energia do meu sistema. Nesse processo específico, né, onde o volume é mantido constante, eu não tenho esse trabalho mecânico aqui, tá? Que seria um PDV. Se o V é constante, o DV é zero. Então, esse termo aqui desaparece. Então, num processo a volume constante aqui, a única maneira que o sistema tem de trocar calor de variar a sua energia é via troca de calor. Então, o ΔU vai ser o ΔQ. Todo calor que entrar vai mudar a energia do sistema. Todo calor que sair também vai mudar a energia do sistema. Então, como o ΔQ é CV dt, então notem, a gente especificou o processo. Então, agora eu estou especificando quem é a capacidade térmica aqui. Botei o Vzinho ali para dizer quem é o volume. Tá? Então, se eu isolo esse CV, passo o dt para o lado de lá, eu tenho agora du dt a V constante. Por que eu passei dessa diferencial comum aqui para derivada parcial? Porque essa diferencial aqui é diferencial total. Mas o U pode ser função de mais de uma variável. Em geral, a energia vai ser função tanto da temperatura quanto do volume. Então, ela é uma função de mais de uma variável. Então, eu uso a notação adequada, que é a de diferencial parcial aqui. E para não esquecer que o processo está sendo feito a volume constante, eu uso o V aqui. Tá? Então, essa aqui é uma expressão geral para o meu CV. Tá? Como sempre eu vou poder jogar fora aqui o termo de trabalho, eu posso escrever CV em termos de DU, não em termos de DQ aqui. Tá? Então agora a gente já tem uma expressão geral sobre para o calor específico a volume constante, e se eu conhecer a energia interna do sistema como função das duas variáveis aqui, eu posso manter o volume constante e calcular a derivada em relação a essa, e eu tenho o CV. Bom, primeira coisa, por que eu posso representar só como função de duas variáveis e não de três, como pressão, volume e temperatura? Bom, mais adiante a gente vai falar na função de estado. Função de estado, ela relaciona essas três quantidades. Pressão, volume e temperatura para um fluido, para um gás, não são quantidades independentes, elas são amarradas. No gás ideal, PV é igual a nRT. Então eu não preciso conhecer as três, basta conhecer duas. Porque se eu sei que PV igual a nRT vale para aquele gás, ou outra equação de estado, duas são suficientes. Então aqui eu posso escrever em função dessas duas, mas por que T e V? Bom, quando eu pego um gás, né, as moléculas aqui, elas estão se movendo. A energia cinética associada a esse movimento, vocês viram lá na Física 3, ela é uma medida da temperatura. Então, a dependência na temperatura, aqui na energia, está associada com a energia cinética. Da onde vem a dependência no volume? Bom, gases reais, gases realistas pelo menos, né, modelos realistas, as moléculas elas se enxergam. Significa que pode existir uma força entre as moléculas, que vai depender da distância, ou pode depender da distância, tá? Mas vai existir. Essas forças entre moléculas são forças conservativas, então existe uma energia potencial associada. E a energia potencial, ela depende da configuração que está o sistema. Se eu bater uma foto, eu não tenho como saber a velocidade com que as moléculas estão andando. Eu precisaria fazer um filme do gás para saber a velocidade. Tá? Mas eu consigo saber qual é a energia potencial, porque a energia potencial ela está associada com as distâncias relativas entre as moléculas. Se vocês pensarem na energia potencial elástica, depende da distância x, né? O quanto a mola está esticada x. Eu tenho lá um meio de kx2. Se eu pegar uma massa num campo gravitacional constante, a energia potencial gravitacional só depende da distância desses dois objetos. Né? Se a gravidade é constante, é simplesmente mgh.
Se eu mudo a configuração, se eu pego o objeto e mudo a altura dele, eu tenho outra energia potencial. Mas se eu souber a altura, eu sei a energia potencial. Basta saber como os objetos estão dispostos, qual é a configuração, eu sei a energia potencial. Se eu pegar um gás e aumentar esse volume que ele ocupa, as distâncias relativas das moléculas vão mudar. As forças entre elas vão mudar e as energias potenciais associadas também. Então, ao mudar o volume, eu afeto os termos de energia potencial. Então, é natural supor que a energia de um sistema, em geral, vai depender também do seu volume. Tá? Bom, se eu pego uma função de duas variáveis, vocês lembram lá do cálculo 2, de onde a minha variável pode mudar? Bom, se ela depende de duas variáveis, né, se a energia depende de T e de V, eu posso modificar a energia mudando T e posso mudar a energia mudando V. Então, se essas duas coisas mudam, elas contribuem para a variação da energia. Então, quando a gente calcula a variação total da energia, a diferencial total, que é esse dU, eu preciso levar em conta o fato da temperatura mudar, ou da possibilidade da temperatura mudar, e da possibilidade do volume mudar. Então, qual vai ser a contribuição da variação de temperatura para a variação de energia? Bom, vai depender de como que o sistema reage, né? Como a energia do sistema reage às variações de temperatura quando o volume não muda, né? Então, eu deixo o volume quieto, tá? Constante, e faço uma variação na temperatura. Esse coeficiente aqui me mede isso. O quanto a energia muda quando eu não mexo no volume e só mudo a sua temperatura. Então, nessa composição aqui, que me dá todas as contribuições para a variação da energia, eu tenho esses dois coeficientes aqui, que me dizem como o sistema reage a uma mudança numa variável quando a outra é mantida constante. Então essa é a expressão da diferencial total que vocês viram lá no cálculo 2, é genérica. Tá? Então variações na energia podem vir da variação da temperatura ou do volume. No caso do gás ideal, as moléculas elas não se enxergam, tá? Elas não interagem. Elas não ocupam volume e elas não têm nenhum tipo de força uma com as outras. Como elas são pontos, elas também não se chocam. Então não tem nem aquela interação que eu tenho em bolas de bilhar, né? Se eu botar duas bolas de bilhar muito próximas uma da outra, claro, se eu fizer isso no espaço, sem o atrito da mesa, a gravidade delas vai atrair. Mas ali na mesa de bilhar, o atrito da mesa ganha disso. Então, duas bolas de bilhar, tá? Em primeira aproximação, elas não interagem. Mas no jogo, quando eu jogo, elas podem uma afetar o movimento da outra porque elas ocupam volume. Então, elas têm uma seção de choque e elas passando a uma certa distância ali, dependendo do parâmetro de impacto, elas batem e aí se desviam. Então, ter volume é um tipo de interação. Tá? Elas têm que estar próximas o suficiente para bater uma na outra. Mas se forem pontos, se não tiver volume, não tem como dois pontos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Porque eu teria que ter as duas posições com infinitas casas depois da vírgula para dizer que eles estão no mesmo espaço. E a probabilidade disso acontecer é zero. Tá? Ou tende a zero. Tá? Então, um gás ideal, a gente não tem colisão entre moléculas, elas não se chocam, elas se chocam com as paredes. Mas moléculas que têm volume, elas se chocam. Gás ideal, então, não tem nenhum tipo de interação, nem forças, nem volume. Tá? Então, se as moléculas não se sentem, se não tem nenhuma força, não tem nenhum tipo de energia potencial. Se não tem nenhum tipo de energia potencial, não tem nenhuma dependência no volume. Se vocês pegarem uma caixa com um gás ideal e aumentarem o volume instantaneamente, assim, ou, tá, como na expansão livre, por exemplo,
a energia não muda, tá? Porque para o gás ideal não depende do volume. Então, um gás ideal, por só ter energia cinética, as moléculas só terem translação ou translação e rotação, mas só a energia cinética, tá? A minha energia só depende da temperatura, não tenho dependência no volume. Significa que nessa expressão aqui, esse pedaço aqui cai fora, fica só isso aqui, tá? Bom, então nessa expressão, se eu comparo com isso aqui, é exatamente o coeficiente que eu tenho du dt a v constante. Então nessa expressão, o meu du, agora então eu substituo esse c aqui, eu fico com du igual a cv dt. Tá? Então, para um gás ideal, a gente tem uma relação aqui entre o du e o dt. Vocês também viram lá na física 3 que o calor específico de um gás ideal, a gente vai comentar isso no último slide lá, ele não depende da temperatura, ele é uma constante. Tá? Então eu posso ainda pegar esse du cdt e integrar, né? Eu posso pegar du cv dt, integrar aqui, cv é constante, e aí eu acho que o u vai ser igual a cv vezes t. Eu deveria ter colocado uma constante de integração aqui, né, ter escrito ΔU, mas como a gente vai ver na aula de sexta, provavelmente, não tem muito sentido falar em qual é a quantidade absoluta de energia aqui da energia. A gente sempre vai ter acesso a diferenças de energia. Então a gente sempre pode escolher um estado de referência que zera essa constante. Tá? Então a gente obteve com isso uma expressão para a energia do meu gás ideal. Essa energia, se eu disser para vocês qual é o estado que o sistema está, vocês sabem qual é a energia, basta saber qual é a temperatura. Esse CV que aparece aqui, ele não está fazendo referência a um processo. Ele está aqui como uma propriedade do gás. Esse CV é uma característica do gás. Assim como vocês podem dizer, o hidrogênio é roxo, né? Obviamente é roxo, tá? O roxo é uma propriedade do gás. O CV é uma propriedade do gás. Tá? Então, o CV nessa expressão, ele entra como uma propriedade do gás, não necessariamente como um processo. Tá? Então, mesmo que eu faça um processo, como a gente vai fazer em seguida, a pressão constante, a expressão da energia continua essa. Tá? Então, não é porque a gente está analisando um processo a volume constante que saiu essa expressão. Tá? A gente usou a simplificação aqui, né, que apareceu por causa do processo C a volume constante, para obter a expressão da energia. Mas essa expressão vale sempre. Então, mesmo no processo a pressão constante, vale U igual a CV vezes T. Tá? Coisa que vocês discutiram bastante lá na física básica. Então, eu já mencionei a equação de estado de um gás ideal, deixa eu apresentar então essas equações de maneira um pouquinho mais precisa para vocês. Então, no gás ideal, vocês sabem que PV igual a nRT. Uma maneira que a gente pode escrever para mostrar que essas três variáveis, pressão, volume e temperatura, o resto é constante, não são independentes, é jogar elas para um lado. Né? Então, quando vocês viram lá, sei lá, em álgebra, que uma variável, digamos, x3 era linearmente dependente dessas outras duas. Tá? Significa dizer que a x3 pode ser escrita como uma combinação das outras duas. Se eu souber quem é x1 e x2, eu sei quem é x3. Então, uma maneira de escrever isso é dizer, bom, 0 é igual a menos x3 mais... Tá? Eu simplesmente passo, o x3 estava um lado, passo para o outro, tá? E jogo todas as variáveis para o mesmo lado. Então, posso dizer, bom, existe uma função que relaciona x1, x2 e x3 sempre. Né? Essa função eu posso escrever sempre assim. Então, isso aqui é só uma maneira de dizer que eu posso passar tudo por um lado, tá?
Já volto para a pergunta do Arthur. Tá? Então, isso aqui é só uma maneira de dizer que eu posso passar tudo para um lado e escrever, seja para o gás ideal, seja para outros gases. Uma equação de estado um pouquinho mais complicada que a do gás ideal é a equação de estado do Van der Waals, que normalmente a gente escreve assim. Tá? Então, isso aqui, né, se vocês tiram esse pedaço aqui, A igual a zero e B igual a zero, vocês têm o gás ideal, P vezes V igual a nRT. A gente vai discutir mais adiante, mas se as moléculas tiverem volume, tá? Aí eu tenho esse Bzinho. Se as mulheres, se as moléculas tiverem algum tipo de interação, eu tenho esse Azinho diferente de zero aqui. Tá? Então, modificando, complicando um pouquinho mais o meu modelo, colocando volume, colocando interação, tá? Eu mudei a equação de estado. Como é uma equação de estado, eu ainda posso escrever assim, só que com outra função. Tá? Então, só introduzir aqui porque a gente vai usar a PV igual a nRT daqui a pouco. Deixa eu ver qual é a pergunta do Arthur. Tu disse que a energia cinética está relacionada com a temperatura e o volume com o potencial. Não, o que eu estou usando aqui é energia... Isso aqui não é uma equação de energia potencial, isso aqui é energia total. Tá? Então, termodinâmica tem esse pequeno problema de notação, né? Porque se eu escrever energia potencial como, sei lá, isso aqui, vai dizer, tá, mas eu vou confundir com a energia. Ah, tá, então eu vou usar V para o potencial, daí eu vou confundir com o volume. Então eu vou tentar, quando falar em energia potencial, só falar, energia potencial, não vou tentar não introduzir uma letra para ela. Tá? Para nós, U é sempre a energia interna do sistema. Tá? Não é energia potencial. Tá? Energia potencial eu falei, mas em palavras só. Então, se tiver outra pergunta da Camila. Então, se a temperatura é mantida fixa e o volume muda, significa que a energia cinética não é alterada. Então, por exemplo, naquele exemplo da expansão livre, a gente tinha exatamente isso. Né? A parede adiabática não tinha calor e eu simplesmente abria um buraco aqui. Então também não tem trabalho. O gás que tinha essa temperatura vai se expandir e ele vai manter exatamente a mesma temperatura. Tá? Então, aqui, como a temperatura não vai mudar, porque a energia não vai mudar, e a energia é uma função só da temperatura para o gás ideal, então significa assim, que a energia cinética não mudou. É só quando a gente tiver algum tipo de interação, né? Se eu fizer, por exemplo, o mesmo processo com um gás real, ou um gás de Van der Waals, qualquer outro gás que tenha algum tipo de interação, aí pode mudar a temperatura. É só no gás ideal que aqui não vai mudar. Então, a temperatura é uma medida da energia cinética do sistema. Então, manter a temperatura significa manter a energia cinética. Mas a energia total, ela envolve outros termos. Tá? Então, esses outros termos que eu posso mudar. Tá? Posso ter uma molécula diatômica que oscila. Então, eu tenho energia potencial ali. Bom, então, continuando aqui. Vamos agora analisar o processo onde a pressão é mantida constante. Então, de novo, usando a primeira lei da termodinâmica. Então, antes a gente tinha escrito du igual a dq, delta Q menos delta W, eu só passei o delta W aqui para o mesmo lado. Por quê? Porque quando a gente está relacionando delta Q e dt, né, é essa constante de proporcionalidade que a gente quer. Tá? Então, eu preciso achar uma relação entre o delta Q nesse processo e o dt para poder dizer quem é o calor específico à pressão constante aqui. Tá? Então, eu preciso calcular esse delta Q e para isso eu vou usar a primeira lei da termodinâmica. No caso que a gente viu antes, que o volume era mantido constante, a gente fez a mesma coisa, só que não tinha
esse trabalho. A parede não se movia. Então, ΔU e ΔQ eram iguais. Quando eu jogava ou tirava calor para dentro do sistema, essa energia ia toda ser armazenada na energia interna do sistema. O que essa equação aqui está me dizendo é que agora não. Quando eu, né, essa equação aqui, essa aqui que eu obtive, simplesmente, deixa eu limpar. Então, eu quero relacionar ΔQ com dt, então eu divido aqui por dt, por dt, por dt, para não esquecer que o nosso processo é pressão constante, eu boto essa notação. Essa é exatamente essa equação que eu botei aqui. Tá? Então, o que eu tenho do lado esquerdo, ΔQ sobre dt, é a nossa definição da capacidade térmica à pressão constante. Tá? Então, essa equação aqui é o que está aqui em cima. Tá? Eu já troquei aqui o trabalho por PdV, tá? Mas é o que eu tenho aqui. Dividir dos dois lados por dt. Tá? E, como eu estou mantendo a pressão constante, né, eu boto essa anotação. E isso aqui é a nossa definição de CP. Então, o que isso está nos dizendo fisicamente? Que quando eu jogo calor para dentro de um sistema que está passando por um processo onde a pressão é mantida constante, tá? Esse sistema ele precisa mudar o seu volume, porque se eu mantiver a parede fixa, né, se eu não mudo o volume dele e eu jogar calor lá para dentro, a pressão vai aumentar. Então eu solto a parede e deixo ela se ajustar até. Então eu jogo o calor, a pressão aumenta um pouquinho, mas a parede se desloca um pouquinho e baixa aquilo que aumentou. Tá? Então cada vez que eu jogo o calor lá para dentro do sistema, o sistema vai ter uma variação de volume associado. Então num processo a pressão constante, eu vou fazendo ele aos pouquinhos e vou andando aqui. O meu volume vai aumentando. Tá? Aumentando sempre de forma a manter constante aqui a pressão. Então, quando eu dou calor para o meu sistema, enquanto lá no processo a volume constante, esse calor ia todinho para a energia interna, aqui ele é distribuído. Um pedaço, né, aumenta a energia interna do sistema, mas um outro pedaço vai ser usado, essa energia vai ser usada para empurrar essa parede que está se deslocando aqui. Então, o calor que entra no sistema, um pedaço é armazenado na energia interna do sistema e um pedaço é usado aqui para fazer trabalho. Então, esse termo aqui não tinha no outro processo porque lá não tinha trabalho. Tá? Então, lá ia todo para o ΔU. Então, a diferença entre CP e CV é esse segundo termo. Agora tem um trabalho envolvido. Vamos calcular essa equação para o caso do gás ideal. Então, essa derivada aqui, vocês notam que só aparece pressão, volume e temperatura, que são exatamente as quantidades que aparecem na equação de estado do gás ideal. Então, eu isolo o volume. Então, o volume vai ser nRT sobre P. P vai ser tratado como constante nessa derivada. Então, nR sobre P é uma constante. E volume é função da temperatura. Então, faça a derivada do volume em relação à temperatura. Fica só essa constante aqui. Então, dV dt com a pressão mantida constante é simplesmente nR sobre P. Tá? E esse pedaço aqui, da onde ele vem? Como é que a gente calcula? Bom, como a gente está fazendo para um gás ideal e a gente há pouco obteve a energia para um gás ideal, é só pegar essa expressão aqui, tá? E fazer a derivada dela em relação à temperatura. Tá? Então, deixa eu escrever de novo aqui. Tá aqui. Então, como U
é essa função da temperatura. Se eu fizer du dt a P constante, mas o P constante é irrelevante, porque ele nem aparece aqui na expressão, du dt vai ser simplesmente CV. Tá? Então, de novo, CV aparece aqui como uma propriedade do meu gás. Não tem nada a ver com o processo ser isobárico. U igual a CVT vale sempre. Então, eu calculei agora essa derivada, calculei essa derivada, eu substituo CP igual. Isso aqui me deu du dt a P constante. Então, esse du dt a P constante, a gente fez a derivada e deu exatamente o CV. Então, deixa eu limpar. Então, isso aqui eu substituo aqui. Tá? CV. Então, aqui eu tenho CP, agora eu tenho CV. Aqui eu tenho P vezes essa derivada, mas essa derivada é isso aqui. Então, o P e esse P vai cancelar e sobra só o NR. Tá? Se eu quiser escrever em termos de calor específico, né, então eu vou ter N, aí o C minúsculo, N, CV minúsculo, mais o NR, e aí simplifica o N, e a gente tem essa forma. Então, para um gás ideal, CV e CP são amarrados. Se eu souber um, eu sei o outro. E os valores do CP e do CV vocês estudaram lá na Física 3. Então, só para a gente terminar a aula, vou só revisar muito rapidamente aqui o que a gente tem. Então, quando a gente fala no calor específico no gás ideal, aparece aquilo que a gente comentou lá no... Ah, bom, Cristiano, é verdade, eu me esqueci. Eu vou deixar o exemplo que eu ia fazer no início dessa aula, eu faço na próxima aula, desculpem, esqueci completamente. Bom, então a gente falou que dependendo do tipo de molécula, eu tenho várias maneiras de armazenar a energia. Então, se a molécula é monoatômica, eu posso ter energia cinética de translação. Essa aqui pode ter uma energia cinética de translação e, ao mesmo tempo, energia cinética de rotação. Então, a gente diz que quanto mais complicada for a molécula, mais graus de liberdade ela tem. Então, moléculas monoatômicas, né, qual é o número de graus de liberdade? A gente pode pensar que o número de graus de liberdade são as três direções aqui para onde ela pode se deslocar. Ou, dito de maneira equivalente, quantos números eu preciso para localizar a posição dessa molécula? Preciso de três, né? X, Y e Z. Essa molécula pode estar em qualquer lugar do espaço, então o número de graus de liberdade de moléculas monatômicas é 3. Tá? Num gás ideal, vocês estudaram lá na física básica, o calor específico a volume constante depende do número de graus de liberdade. É simplesmente F meios de R. Então, nesse caso de moléculas monatômicas, seria 3 meios de R. Quando a gente vai para moléculas diatômicas, quantos graus de liberdade eu tenho? Né? Então, quantos números eu preciso para localizar uma molécula dessas? Bom, eu preciso de 3 números para, vamos chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Tá? Quantos números eu preciso para localizar uma das moléculas? 3 números, né? X, Y, Z. Então, nosso F é 3. Começa com 3. Mas agora eu tenho essa segunda. No gás ideal, a gente supõe normalmente que as moléculas são rígidas, então essa distância aqui não muda. O que a segunda molécula pode fazer? Tá? Aonde que eu posso encontrar ela se eu sei aonde é que está a 1? Bom, a 2 não pode estar aqui, porque essa distância aqui seria maior do que a distância permitida para uma molécula rígida. Ela só pode estar a distâncias que correspondem ao bastãozinho azul aqui. Então ela vai estar numa esfera, né, onde o raio é isso aqui. Bom, se eu sei onde é que está o centro dessa esfera, onde é que está a molécula 1,
quantos números eu preciso para localizar a segunda? Essa segunda pode estar em qualquer ponto da superfície da esfera, mas para localizar um ponto na superfície de uma esfera, eu preciso de 2 números, né? Por exemplo, latitude e longitude. Então, o número de graus de liberdade para moléculas diatômicas, como essas aqui, que tem 2 átomos, é 5. Tá? Outra maneira de pensar isso é o seguinte: eu preciso de 3 números para localizar essa e 3 números para localizar essa. Então eu tenho 6 graus de liberdade. Se elas fossem soltas, elas poderiam estar em qualquer lugar e realmente eu precisaria dos 3 números. Mas elas são amarradas, eu tenho essa distância aqui que permanece constante. Isso é um vínculo, isso é uma restrição sobre o sistema. Essa distância, vamos supor que essa distância seja 5 alguma coisa. Né? Então, posso escrever a equação da distância, então 5 ao quadrado vai ser x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos etc. y2 ao quadrado e a mesma coisa para o z. Tá? Teria uma equação extra aqui para dizer que a distância permanece constante. Bom, essa equação aqui, ela diz que eu posso abrir, expandir esses quadrados e escolher o x1 ou y2, quem eu quiser, e isolar. Ou seja, as 6 coordenadas não são independentes, elas estão amarradas por essa distância. Então isso diminui 1 aqui no número de graus de liberdade. Então é outra maneira de chegar em 5 graus de liberdade. O que acontece agora se a minha molécula tiver 3 átomos? Mas é uma molécula rígida, tá? Então essas distâncias são constantes. Mesma coisa. Quantos números eu preciso para localizar a primeira? 3 números. Depois que eu sei onde é que essa primeira está, onde é que pode estar a segunda aqui? Bom, ela pode estar ali em qualquer lugar dessa esfera. Então eu preciso de 2 números para localizar a segunda. Agora, se eu sei onde é que está a primeira e sei onde é que está a segunda, aonde é que pode estar a terceira? Bom, como esse triângulo aqui não pode ser deformado, se eu fixei essas 2 pontas aqui, a única coisa que esse triângulo pode fazer é girar aqui, ao redor desse eixo. Onde é que pode estar, então, esse terceiro átomo? Em qualquer lugar desse círculo, não mais de uma esfera, de um círculo. Para localizar um ponto num círculo, eu preciso de um ângulo. Então, o terceiro átomo só preciso de um número. Então, moléculas com 3 átomos, eu tenho 6 graus de liberdade. Então, se for monatômica, vai ser 3 meios de R, se for diatômicas, vai ser 5 meios de R, se forem triatômicas, vão ser 6 meios de R. E se eu tiver 4, né? Se eu tiver uma molécula aqui, um átomo aqui, e mais um aqui, de novo, como essa molécula é rígida, essas distâncias aqui estão congeladas. Se eu souber onde é que está a 1, a 2 e a 3, e para isso eu usei 6 números, a 4 não tem opção, ela só pode estar aqui, ela não pode sair daqui, porque se ela sair daqui, ela vai mexer em alguma dessas distâncias, mas ela não pode, porque ela é rígida. Então, se eu tiver com moléculas com 4 átomos, 5 átomos, 288 átomos, o número de graus de liberdade ainda vai ser 6, porque todos os outros, além do quarto, estão fixos. Né? Se eu tiver mais uma, todas essas distâncias aqui são constantes, nada se mexe mais. Então, eu tenho não um tipo de gás ideal, mas 3 tipos de gases ideais, dependendo de quantos átomos compõem as moléculas. Cada uma dessas categorias vai ter um valor diferente de CV. Aonde isso vai ser importante? Vai ser importante nos processos adiabáticos que a gente vai estudar na semana que vem. Tá? Então, sabendo quem é o CV do gás ideal, eu posso voltar aqui para essa minha expressão, né? Achei o CV, eu posso calcular o CV, é só somar R. Tá? Então, basta saber quem é o CV, que eu sei quem é o CP. Tá bom? Então, o que a gente fez hoje foi introduzir a capacidade térmica, o C maiúsculo, calor específico C minúsculos. Então, isso é uma característica do sistema que nos permite conectar
a resposta dele, que é a variação de temperatura com a perturbação, que é um calor que é colocado. A gente vai usar essa conexão entre calor e temperatura para discutir na próxima aula calorimetria. Tá? Então, calorimetria é aquele processo de troca de calor entre vários objetos, e essas trocas são ponderadas, são intermediadas basicamente por esses valores da capacidade térmica. Qual a consequência disso é o que a gente vai discutir na próxima aula.